בסוף פלג ג' תנידה משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע וצריך להבין לאט ננבות פלג ב' ואל תהי רשע בפני עצמך. O que vimos na aula passada, vimos que todos temos duas almas. A primeira alma, a primeira que adentra o corpo, é chamada de Nefesh Abamit, uma alma animal, porque é ela que dá vitalidade para o corpo, é animalesca, e ela tem suas tendências, e vimos como a alma é composta dos 4 elementos fundamentais, água, terra, fogo e ar, e que característica negativa uma pessoa pode derivar de cada uma delas. Por exemplo, o orgulho vem do fogo, depressão vem da terra, do fator, do elemento terra da alma. E reconhecer isso, sabemos que é bom, porque quando você encontra a origem de um problema, você sabe como lidar com ele depois. Nessa aula, hoje, a gente vai terminar o capítulo, vamos ver um pouquinho mais sobre essa alma animal. E no capítulo 2, o Tânia, ele começa a introduzir a alma divina, quer dizer, uma alma mais espiritualizada. O Tânia, então, diz o seguinte: vimos as más características que uma pessoa pode derivar da alma animal e também as boas características que são naturais para um judeu desde o seu nascimento. Por exemplo, a piedade e fazer bondade vem dessa alma animal também. Como assim? Fazer bondade pode ser algo animalesco? Sim, com certeza. Então, em primeiro lugar, é importante notar que isso que o Rebbe ele traz das características naturais de um judeu, que é ser piedoso e fazer bondade, tem mais um fator que ele não traz aqui. Mas quando se diz quais são simanim, quais são sinais de um judeu, inclusive se um judeu falta para ele um desses sinais, deve-se verificar a árvore genealógica dele. Tem mais um sinal, que é baixanim. Baixanim seria mais envergonhado. Um judeu, na teoria, ele é mais tímido. E por que o Alter Rebbe não traz esse fator aqui no Tânia, se ele é sempre dito junto? Porque a realidade é que um judeu naturalmente não é tímido. Ele é ousado, ele é destemido, ele se impõe. E o que acontece é que quando Deus deu a Torá, ele deu também uma natureza de ser mais tímido, mais recatado. Como funciona isso? Então, na verdade, é que quando um judeu precisa, ele consegue resgatar a ousadia dele, se pôr perante qualquer desafio, como a gente viu no decorrer de toda a história. Se não fosse nossa teimosia, o povo judeu não existiria mais. Mas quando Deus entregou a Torá, ele entregou também uma natureza de ser mais humilde e recatado. Tem uns que afloram essa característica mais facilmente, outros nem tanto. Um ponto importante para a gente colocar aqui, o Tânia vai falar da alma de um não-judeu também. Como funciona? Então, uma regra importante a lembrar é que o Tânia foi escrito para judeus. Certo? Como um judeu, ele tem que se melhorar. Existem livros focados em não-judeus, também baseados na Hassidut, não é o foco específico do Tânia. Então, o Tânia, só para falar a diferença entre uma alma e outra, então ele traz também a alma dos não-judeus. E ele diz o seguinte, que em Israel, essa alma animal vem de Klipá Noga. A gente explicou um pouquinho o que é Klipá. Klipá seria um lado negativo. Existem 2 tipos de klipot. Existem as 3 klipot meot, 3 klipot que elas são totalmente negativas. Existe a klipat noga. Klipat noga é aquele momento que você tem a escuridão com um raio de sol. Quer dizer, ainda tem um pouquinho de luz. Isso é klipat noga. Klipat noga é, na sua maioria das vezes, representada pelo negativo, mas que ela pode ser bem utilizada. Isso. Acabando? Começando? Quando ainda tem escuridão, com um pouquinho de luz. Digamos, é alvorada. É transição. Transição. Então ele diz o seguinte, que a alma animal de um judeu vem de onde? Desse nível de noga. Algo que pode ser usado para os dois lados. Sheyesh ba gam ken tov, que ela a maioria é negativa, mas ela tem um pouquinho de bom, e ela é
o fundamento dela é do Etz HaChaim Tov, Etz HaDaat Tov Ra. É daquela árvore do paraíso, uma árvore que tinha o bom e o mal. Quando Adão ele comeu o fruto proibido, se misturou tudo, o bom e o mal. De lá vem essa alma. Hoje em dia não existe o bom completo, nem o mal completo. De forma geral, todo bom tem um pouquinho de mal, todo mal tem um pouquinho de bom. Então a alma animalesca de um judeu vem desse nível, dessa árvore. Ou seja, se ele quiser, ele usa para o mal. Se ele quiser, ele usa para o bem. Como que ele vai usar a alma para o mal? Simplesmente mergulhando nas suas tentações. Seja elas quais forem. Tentação na comida, relacionamentos, tentação em esportes, em depressão. Existe também esse tipo de tentação de se sentir sempre por baixo. E se ele quiser, ele pode usar para o outro lado, que é o que a gente falou, que a bondade e a piedade de um judeu também vem dessa alma. E a gente vai explicar um pouquinho como funciona isso. Mas de forma geral, voltando, sempre você pode ter uma mistura. A tal ponto que uma vez o Frierdiker Rebbe, o Rebbe anterior, ele explicou que uma vez que não existe o bom absoluto, quer dizer, a não ser coisas muito sagradas, então até mesmo no estudo da Hassidut, você pode encontrar uma coisa não tão positiva. E ele traz exemplo, por que crianças que estudam muita Hassidut faltam com respeito com os pais. Por quê? Uma vez que a Hassidut vem e ensina para a pessoa como ela tem que ter o bitul, quer dizer, a autoanulação, que ela não tem que se achar o máximo nem nada. Então a criança ele pode aprender disso e falar, se Deus é tão grande, como a gente vê que é, todos não são nada perante ele, então qual a diferença entre eu e meu pai, eu e meu mestre? Então a criança acaba levando, quer dizer, pegando essa característica negativa e aplicando. Então, em tudo você consegue achar uma coisa não tão positiva. Por isso mesmo, que é o Frierdiker Rebbe, o Rebbe anterior. Por isso mesmo que temos nos 10 mandamentos honrarás teu pai e tua mãe, porque não é uma coisa natural. Mesmo para quem é super elevado, ele pode ter essa falha. Quer dizer, se eu não sou nada perante Deus, meu pai não é nada, por que eu vou respeitar ele? Quer dizer, existe uma lógica racídica, até mesmo para faltar com respeito. Fale, filho. Por isso que não se ensina Tânia para uma criança muito pequena? Não, boa pergunta. Não se ensina Tânia para uma criança muito pequena, porque tem conceitos muito elevados que uma criança ainda não tem como entender. Gostando das anotações. É mesmo, eu também. Muito bem. E aí chegamos na parte mais polêmica. Falamos então que a alma de um judeu vem de Klipat Noga, certo? Que é os dois lados. Falamos que até mesmo a bondade pode vir desse nível. E agora ele vai falar das almas de quem não é judeu. Mas she'en kenafshot mot avdei gilulim. O contrário é a alma de alguém que é idólatra. Depois teve um conserto no texto do Tânia e tirou essa palavra idólatra. Quer dizer, de outras nações, a alma vem das klipot 100% impuras. Que horror, como é que a gente está falando isso? Como funciona isso? Então, de forma geral, se eu falo que a alma de alguém idólatra, ela é 100% impura, é lógico. Por quê? Porque idolatria quer dizer uma pessoa que ele nega a unicidade de Deus. Isso é idolatria. Deus é um e eu nego isso. Então eu ponho idolatria. Logo, uma vida de alguém que segue essa ideologia nega que Deus é único. Ele é idólatra. Então tudo que vem dele é impuro. Não impuro no sentido de pegar e jogar fora. Algumas coisas sim, mas impuro no sentido de que a vida da pessoa é negar a unicidade de Deus. Que é o primeiro mandamento. Que é o primeiro mandamento, que é um mandamento que não somente judeus têm que cumprir, não judeus também. Uma das 7 mitzvot Bnei Noach, das 7 leis universais, é acreditar na unicidade de Deus. Ele fala que porque não tem nenhum bom vindo dali, e todo o bem que eles fazem somente para eles mesmos. Isso consta no Zohar.
na Kabbalah. Como está escrito na Gemara, no Talmud, que uma bondade feita por outras nações é um pecado. Vamos explicar, eu estou apenas lendo. Que toda a tzedakah e bondade que eles fazem somente para si mesmos. Quando eu li isso, né, pela 20ª vez, eu falei, como é que eu vou dar uma aula sobre isso? Porque aparenta daqui, que um judeu, ele é o bom, e um não judeu, ele não é. Então, primeira coisa, que quando falamos de um idólatra, estamos falando de alguém que comete idolatria mesmo, que está pecando constantemente. Um não judeu, de onde que vem a alma dele? Então, pode vir desse nível inferior, ou pode vir do mesmo nível que a alma do judeu, que é o nível de que tem a mescla, o bem e o mal. O que representa a alma animal ser do nível inferior, falamos só impuro, é uma alma que ela só pensa nela mesma. É uma pessoa que ele faz tudo só por ele mesmo. Uma vez teve um painel em Londres, discutir religião e várias coisas, eram rabinos, psicólogos, e aí o rabino estava com a mesma dificuldade que eu estou agora, de explicar isso. Como é possível que você fala que uma pessoa só faz as coisas por ela mesma? Aí um psicólogo levantou e falou, rabino, não estou entendendo, é isso mesmo. Uma pessoa naturalmente faz as coisas só por ela mesma. Depende agora qual vai ser teu foco. Se você segue a escola de Freud, então uma pessoa faz tudo só para satisfazer seu corpo, suas necessidades básicas, aí você pode aprimorar um pouquinho e pegar o Viktor Frankl, que fala o quê? Que uma pessoa, ela está sempre em busca de sentido. Freud fala que a pessoa, bem genérico, doutora, estou sendo bem... O Freud fala que uma pessoa está sempre em busca de prazeres, e Frankl fala que a pessoa está sempre em busca de sentido, mas ainda assim, isso é uma coisa egoísta. Eu sinto que eu quero ter prazer, ou eu sinto que eu quero fazer diferença no mundo. Ainda assim, sou eu. Ainda assim, é pela minha necessidade de me impor. E a gente vê isso, por exemplo, com Avraham Avinu. No último teste que foi de oferecer seu filho como korban, como sacrifício, Deus fala para Avraham, por favor, faça o que eu estou pedindo para não invalidar os outros. Por quê? Avraham era uma pessoa muito boa. Muito boa. Ele recebia visitas o tempo todo, tinha a casa aberta para todos, inclusive a tenda dele no deserto tinha 4 entradas para o visitante nem ter que dar a volta para entrar na casa. Quer dizer, ele recebia todo mundo. A suspeita era de que ele fazia isso somente porque era sua natureza. Como a gente falou, um judeu naturalmente é bom. Então, naturalmente eu vejo uma pessoa pedindo comida na rua, eu quero dar. Isso é bom ou ruim? É bom? Depende. Tem a mescla. É bom para a pessoa que está recebendo. Para mim, eu vejo a pessoa pedindo. Puxa vida, que dó, que pena. Eu preciso ajudar ele. Por que eu estou ajudando ele? Num certo nível, eu estou ajudando ele para acalmar a minha dor. Eu fiquei com dor em ver essa pessoa sofrendo. Então eu quero apaziguar a minha dor, ajudando o sofrimento, tirando o sofrimento dele. Num nível, isso é egoísta. Não está errado. Aí vem o outro lado. Ajuda, problema teu que você vai se sentir bem. Mas ajuda, porque o pobre coitado precisa de ajuda. Um grande doador pega e doa uma fortuna para a sinagoga, porque ele quer a placa dele com o nome lá. Está errado? Eu, como rabino, falo, por favor, pode mandar. Mas existe o nível do orgulho da pessoa. Uma pessoa fazer algo só porque ele sente que tem que fazer, pode ser a coisa mais elevada do mundo. Continua sendo animalesco. Continua sendo o instinto. Eu tenho no meu instinto, eu quero fazer o bem. Tem gente que é o contrário. Tem gente que instintivamente é mais severo e mais duro. Não tem problema. Cada um tem o seu jeito. Mas tem que reconhecer que nem sempre isso é pro bem. Agora, qual é a diferença então entre o judeu e o não judeu? Porque o judeu tem a mesma coisa que o não judeu. Se o não-judeu ele é idólatra e uma pessoa que vai contra a unicidade de Deus, então o que ele faz é por idolatria. A vida dele é idólatra. A gente é uma pessoa idólatra. Agora, a maioria dos não-judeus hoje em dia não estão nesse nível, mesmo cristãos que acreditam em uma idolatria
não necessariamente se enquadram em idolatria, porque é isso que eles aprenderam. Tem toda uma profundidade nisso que a gente pode abordar em outro momento. Mas um não-judeu que ele se esforça em ser uma boa pessoa, chamado de Hassidei Umot Haolam, a gente tem até no Museu do Holocausto em Israel, tem os nomes de pessoas que são Hassidei Umot Haolam, não-judeus que ajudaram os judeus a se esconderam, ajudaram outras pessoas. Então, não-judeu que ele se esforça em fazer o bem para a humanidade, ele também tem uma alma do nível de Noga, que é a mesma alma do judeu. Entenderam? A gente vai abordar a diferença na alma espiritual a partir do capítulo 2. Mas não necessariamente invalida, Deus nos livre de falar que o não-judeu é ruim e o judeu é bom. A gente tem exemplos dos dois lados, dos dois casos. O que é preciso saber agora, qual vai ser a diferença na prática, que um judeu ele tem a chance de fazer algo 100% altruísta, sem pensar nele mesmo de forma total. Sabe quantos judeus conseguem fazer isso? Quase nenhum. Ser 100% altruísta. Mas, uma vez que ele se conecta com Deus, e a gente vai ver daqui a pouco... 36 de cada geração? 36 justos, sim. Mesmo não precisa ser um tzadik, pode ser até um benoni. Mas é uma coisa dificílima da pessoa fazer algo desinteressadamente, 100%. A gente tem um exemplo, que é Nachshon ben Aminadav, o primeiro homem que pulou no mar, quando o mar, a gente vai ver em Pesach que o mar se abriu. Antes dele se abrir, teve um homem que pulou lá e falou, eu vou fazer o que Deus quer. Ele estava pronto a perder a vida 100%. E ele não era o grande líder da geração, o grande rabino, era qualquer um que estava lá. Ele falou, ele virou chefe de tribo, mas ele fez uma coisa 100% desinteressada. Ser interesseiro é algo humano, judeus e não judeus. Todos nos guiamos, esse é o nosso drive. É o que eu posso fazer para melhorar o mundo, para marcar o mundo. Olha o eu aqui na questão. Olha a palavra eu no meio da frase. Então o que o Tânia está apontando é que uma pessoa que ele é idólatra, então realmente não tem nada bom que vem dele. Tem que tirar ele da idolatria para começar a se elevar. O ateu, ele tem um lado pior do que idólatra, embora as coisas de um idólatra sejam proibidas, ou tem que queimar, estragar tudo que é de um idólatra, quer dizer que ele usa para idolatria, de um ateu não, mas um ateu, ele tem um lado pior do que idólatra, que é o seguinte, a gente vê que quando o povo estava seguindo o Baal, que era uma idolatria, e Deus, Eliyahu Navi, o profeta, ele se levantou e falou, se o Baal é correto, vão para o Baal, se Deus é correto, venham para Deus. Como assim? O próprio profeta, líder do povo, vira e fala para as pessoas seguirem o Baal? Sim, porque ficar em cima do muro é muito pior. Uma pessoa, quando ela é realmente idólatra, ela está atrás da verdade. Se ele realmente é sincero, uma hora ele vai encontrar o Deus verdadeiro. A gente vê isso com o sogro de Moshe Yitro, que ele foi atrás de todas as idolatrias até que ele chegou em Deus. Agora, quando o cara é ateu, o que é um ateu? Ele nega tudo. Ele não está atrás da verdade. O que você disser para ele, ele está negando. Então ele é pior, porque para ele encontrar Deus é muito mais difícil. O idólatra tem o conceito de Deus na vida, de espiritualidade, o ateu não. Então o trabalho é muito mais pesado. Quando o Alter Rebbe, o autor do Tânia, ele foi preso em 1798. Então estavam fazendo, como chama? Inquisição, interrogatórios pesadíssimos, vários dias, e foram fazendo perguntas sobre Torá. Os russos pegaram até filósofos franceses para ajudarem a atacar o Alter Rebbe, e o Rebbe conseguiu responder todas as perguntas de uma forma assim maravilhosa, que os interrogadores sabiam que ele não deixou nenhuma brecha para derrubarem ele. Inclusive, a 21ª pergunta ele respondeu por escrito. E a 22ª foi a seguinte: o senhor está escrevendo no final do primeiro capítulo do Tânia, que já havia sido impresso, que um não-judeu sempre vai fazer as coisas por interesse. Quer dizer,
É isso mesmo? E o Rebbe só sorriu. Essa foi a resposta dele. Então, qual é a interpretação? Por que ele sorriu? Porque ele quis dizer, depois ele explicou, eu respondi todas as perguntas de vocês, da melhor forma possível. Vocês têm certeza mesmo que vocês querem que eu explique essa também? E os interrogadores entenderam que naturalmente a gente, quando lemos à primeira vista o Tânia, parece que é preconceito. Não judeu. Essa é a natureza humana. A doutora Sandra não vai me deixar mentir. Essa é a natureza humana. Uma mãe entrega a vida pelo filho. Sim, existe um propósito nisso, que é a continuação da descendência dela. Naturalmente, uma pessoa pensa só em si. Fomos criados assim. É a alma animal brilhando mais forte. Um animal só pensa nele mesmo. Até mesmo quando o animal perde a vida, é porque ele está pensando nele, na continuidade dele. A novidade que o Tânia quer trazer é que existe uma forma da pessoa fazer algo 100% altruísta. Quer dizer, uma pessoa fazer algo completamente contra a própria natureza. Como fazer isso? A gente vai ir conhecendo. Acho que todo o shiur de Tânia se resume nisso. A gente ainda vai aprender. Mas é isso mesmo. A gente vê que isso é parte da natureza judia. Quando a gente vê, por exemplo, os prêmios Nobel e tudo, quanto que os judeus, que são 0,02% do mundo, fazem pelo mundo todo. Por quê? Porque o judeu tem essa missão de trazer luz para o mundo. Segunda-feira tivemos uma aula sobre preconceito, como que é absurdo um judeu ser preconceituoso. E aí depois a gente tem o termo que o povo eleito, povo escolhido. Isso é preconceito ou não é? Primeira vista, claro que sim. O erro está nas pessoas colocarem o sentido de eleito como algo de mérito. Aqui no Brasil, eu gosto de trazer esse exemplo porque todos nós vivemos ele muito bem. Aqui no Brasil, ser eleito presidente ou ministro quer dizer que você tem mais direitos que os outros, né? Como funciona isso de ser eleito? Então, voltando para o exemplo do político. Aqui, o político, ele tem mais direitos, ele é melhor do que os outros. Ganha 13º, 4º, 5º, 6º e vale eterno. Tem países na Europa que o político ele ganha o mesmo que qualquer pessoa. Quer dizer, ele tem um salário normal, mora num lugar normal, não tem mais direitos. Então, o que quer dizer? O que quer dizer que ele foi eleito? Eleito para impor a lei, ele é eleito para cuidar do povo. Então ele não tem nada mais. Um judeu, na verdade, não tem nada mais do que um não judeu. O que ele tem é mais responsabilidade. Então um não judeu ele tem que cumprir 7 leis dos filhos de Noé, e com isso ele já tem o paraíso garantido. Olha só, um não judeu que ele cumpre 7 leis, que também não é tão fácil, mas são 7. Ele é completo. Ele vem se converter, a gente fala, para quê? É verdade ou não é? Para que você quer se converter? Para quê? Para ter mais obrigações? Então a verdade é, de novo, que o não judeu, ele tem a função dele perfeita. Por que o judeu é eleito? Por que o judeu é eleito? Porque a função dele é que nem a de um governador. Não que ele governa os outros povos, mas um governador, quer dizer, ele tem mais para cuidar, ele tem mais responsabilidade. Um não-judeu, se ele falha em uma de 7. Um judeu, ele tem 613 plus, né? 613 mitzvot da Torá, mais 7 dos rabinos, mais um monte de detalhe. Então, vejam bem, um judeu, ele é eleito porque para a responsabilidade dele, de trazer mais luz para o mundo, e de ser altruísta, tanto que é o que a gente falou antes, no mundo da ciência, da tecnologia, os judeus despontam, porque eles têm que trazer mais luz para o mundo. Então é uma responsabilidade muito maior. Então não é preconceito. O judeu, ele realmente acredita que o não-judeu tem a sua função. E ele é perfeito à sua forma. O rabino de Israel, o tio da nossa querida Tamar, Rebetson,
Ele deu uma palestra alguns anos atrás aqui na sinagoga. E ele falou sobre almas, a diferença da alma de um judeu e não um judeu. E ele comparou com carros. Qual é o melhor carro? Eu não entendo muito, eu não vou dar muitos exemplos. Mas tem o Fusca. Acho que na aula passada a gente falou disso, não? Tem o Fusca e tem a Ferrari. Qual é o melhor carro? Depende. Depende para quê? Se você quer velocidade, Ferrari. Se você quer subir um morro, o Fusca. Qual é melhor? Hã? Não, quem disse que a Ferrari também não sobe? Sobe, mas eu tô falando a força. De novo, eu não entendo muito de carros. Tá bom, então vamos lá, outro exemplo. Qual é o melhor carro? Ferrari ou um caminhão? Depende. Você quer fazer mudança? Se fizer com a Ferrari, você leva uma pessoa por vez, não é? Acho que são 2 lugares da Ferrari. O caminhão, você leva a casa toda. Ah, qual é melhor? Então depende. Quem é melhor, um judeu ou não um judeu? Depende. Cada um tem a sua função. É que nem no corpo. Você tem a mão, você tem o coração, você tem o pulmão. Cada um tem sua função. E nenhum é descartável. Um judeu ele não pode virar e falar que Deus não precisa dos não-judeus. Claro que ele precisa. A missão do judeu é falar para os não-judeus, olha, a gente tem que ter Tikkun Olam, um mundo completo, um mundo que todos se deem bem. Como fazemos isso? 7 leis universais. Acreditando em Deus, não sendo cruel com animais, estabelecendo tribunais. Então, em momento nenhum, um judeu tem o direito de menosprezar quem não é judeu. Tem que fortalecer ele, mostrar qual é a missão dele. Ah, mas então, de novo, o judeu ele pode se sentir exclusivo? Se o não-judeu está muito incomodado com isso, tem a conversão. Se o não-judeu, ele sente que a missão dele no mundo é ser judeu e cumprir 613 mitzvot, ser bem-vindo. Tem as regras, que não são poucas. As regras para ser judeu é que ele tem que fazer tudo que um judeu tem que fazer. Certo? Não tem desconto. Quando a gente fala, voltando só para o povo escolhido, dentro do povo judeu a gente também tem os escolhidos, que são os Kohanim. Um Kohen, um sacerdote. O que quer dizer que ele é escolhido? Só para trazer mais um exemplo do que é ser escolhido, é em questão da responsabilidade. Por que um Kohen ele é escolhido? Ah, os Kohanim, eles são os primeiros a subir na Torá. Por que a gente tem que ter tanta honra para eles? Porque a verdade é que toda a função deles é pelo resto do povo. Entendeu? Eles são quem trabalham no templo, eles são... Então, de certa forma, é a mesma responsabilidade que o povo judeu tem. A gente não tem a missão de se achar melhor do que os outros. A gente tem a missão de trazer mais luz para o mundo. E é isso que na entrega da Torá, Hashem fala para a gente da nossa responsabilidade, que é ensinar um caminho correto para todos. É errado um judeu sentir orgulho por ser judeu, povo eleito? Quando que o orgulho é prejudicial? Nós temos que ter orgulho. Quando um judeu ele tem orgulho da sua identidade, então ele consegue se pôr frente a adversidades. Quando ele fala, coitado de mim que eu sou judeu, ele não consegue. Agora o orgulho, que muitas das outras nações acusam o judeu, se vocês se acham os melhores, eu tenho que me achar o melhor mesmo. Assim como você tem que se achar o melhor. E ele tem que se achar o melhor no que ele é, no sentido de que vai motivar ele a ser cada vez melhor. O orgulho que é proibido é o orgulho que tira espaço do outro. Não, eu sou melhor e você não tem lugar aqui. Eu faço no mundo, você não faz nada. Esse tipo de orgulho aqui sim é prejudicial. Então quando a gente usa o termo povo eleito, se um judeu usa de uma forma pejorativa, quer dizer, o judeu presta ou o judeu não presta, aí ele não aprendeu nada. Tanto que, lembrando, todos fomos criados à imagem de Deus, o judeu e o não judeu. Temos que ter respeito pelo não judeu, fisicamente falando. Deus nos livre depois do falecimento, tem que ter todo cuidado. Por quê? Porque ele também é criado à imagem de Deus. Então o não judeu reconhecer isso, saber que o judeu vê isso nele, tem que trazer o contrário do antissemitismo. Uma vez perguntaram para o Rebbe de Lubavitch, baseado nesse estudo mesmo, não vai criar antissemitismo falar isso? O Rebbe respondeu o seguinte,
Se o não-judeu ele quer realmente aprender, conhecer, então ele vai ler, vai falar assim, tem razão. Que nem é o psicólogo desse painel que eu falei, que o rabino estava tendo problemas para se explicar e agora eu entendo ele. E o psicólogo não-judeu virou e falou, não, mas é isso mesmo. Então, o não-judeu que ele procura a verdade, ele vai entender. O não-judeu que ele quer ser antissemita, ele não precisa desse livro. Não faltam motivos para querer ser contra o povo judeu. Não é só aqui que está escrito. A própria Torá fala que a gente foi escolhido para receber a Torá. Então, o que o Rebbe fala aqui no final é a pessoa saber que a maioria, 99,9% das pessoas sempre vão fazer tudo pelo bem-estar deles mesmos. Inclusive rezar, inclusive estudar, inclusive dar tzedakah, inclusive ajudar. Existe o fator que a pessoa se sente bem. O que ele vai ensinar no próximo capítulo é de onde vem a força para a pessoa superar isso. Ok? Bom, vamos dar uma pausa de 3 minutos.